Economia, ou melhor dizendo, História do Pensamento Econômico, que é uma playlist específica de economia aqui no canal. E eu estou construindo ela a playlist, né, baseada neste livro aqui. É uma playlist de introdução à história do pensamento econômico. Depois eu vou mudar de livro assim que eu finalizar ele. É um livro de viés marxista. Ele traz, então, ele tem uma interpretação dos acontecimentos ou do pensamento econômico do ponto de vista marxista. Eu percebo isso conforme eu vou fazendo a leitura do texto. E hoje, então, eu quero continuar, para finalizar, né, sobre a Revolução Industrial, o que esse livro traz sobre isso. No vídeo anterior eu trouxe sobre a indústria têxtil, né, da Revolução Industrial da Inglaterra, que foi onde teve início, pelo menos do ponto de vista europeu, dessa perspectiva econômica mais europeia, né. Primeiro eu trouxe sobre a indústria têxtil, então, na Inglaterra, e hoje eu quero finalizar com a indústria siderúrgica. E por que isso foi tão importante para a Revolução Industrial em si e também a difusão da energia a vapor. Então esse será o vídeo de hoje, beleza? Eu não vou nem comentar sobre o vídeo anterior nem nada, dá uma olhada, eu vou deixar lá no final do vídeo sobre a Revolução Industrial, o início ali, né? E essa indústria têxtil, o quanto que isso foi importante. E a indústria siderúrgica, que lida com os metais, né, ela tem um papel bastante importante no desenvolvimento fabril, na verdade, no desenvolvimento fabril mecanizado, e hoje vocês já vão entender por quê. A indústria siderúrgica desempenhou um papel extremamente importante no desenvolvimento da produção fabril mecanizada. No início do século XVIII, a indústria siderúrgica inglesa era inexpressiva. Utilizava-se para a fundição um material pré-histórico, o carvão vegetal. Contudo, as florestas que antes circundavam as minas de ferro haviam sido quase totalmente devastadas. A Inglaterra foi obrigada a importar ferro fundido de suas colônias, bem como da Suécia, da Alemanha e da Espanha também, outros países da Europa. Em 1709, Abraham Darby desenvolveu um processo que permitia extrair do carvão mineral o coque, material que passou a ser utilizado no processo de fundição em lugar do carvão vegetal. Apesar da relativa abundância, bom, eu não entendo muito dessas coisas do qual é a diferença que existe entre carvão mineral e vegetal, mas eu deduzo que seja porque o carvão vegetal vem das árvores mesmo, né, dos materiais que envolvem as plantas. Já o carvão mineral é aquele que é extraído mesmo, né? Então, até então era utilizado isso daí, era o carvão vegetal, e pelo que o texto nos deixa claro, todas essas florestas que circundavam as minas de ferro já estavam exauridas, esgotando, né? Apesar da relativa abundância do carvão mineral nas proximidades das minas de ferro, já que o carvão vegetal já estava exaurido, somente no final do século XVIII, com grande expansão o século XVIII é até 1800, então entenda assim, com grande expansão da produção de armas e munições para fins militares, a indústria siderúrgica inglesa, né, começou a empregar o coque em larga escala, ou seja, de origem de carvão mineral. O crescimento da demanda favoreceu o desenvolvimento do processo de pudlagem, que eu não sei o que é, o qual eliminou o excesso de carbono deixado pelo coque. A introdução desse novo processo deu origem a uma série de inovações, entre as quais a laminação, o alto forno, o martelo a vapor e os tornos mecânicos para metais. Então veja bem, os tornos mecânicos para metais. O conjunto dessas invenções acelerou a expansão das indústrias siderúrgicas e da mineração do carvão, o que possibilitou a difusão de máquinas fabricadas com ferro por vários ramos industriais. E aqui é que está o X da questão, aqui é que é o pulo do gato. Porque uma vez que eles tiveram esta indústria siderúrgica acelerada pela utilização da mineração do carvão, né, ou seja, o carvão mineral, então isso possibilitou que houvesse uma grande multiplicação das máquinas fabricadas com ferro. Facilitou, na verdade, e deixou isso muito mais ágil, né, por vários ramos industriais. Estamos falando do século XVIII, ou seja, até 1800, né? Final, aqui o texto deixa claro que esse tipo de desenvolvimento tecnológico ocorreu no final do século XVIII. Em muitos outros setores industriais, os empresários perceberam que aumentando a produtividade e ao mesmo tempo reduzindo os custos de produção era possível ampliar sua margem de lucro. Nesse período caracterizou-se por uma verdadeira explosão de atividades inventivas. E aqui ele traz alguns dados interessantes, a quantidade de patentes, né?
1760 foi uma década excepcional em que foram registradas 102 patentes. 102 patentes na Inglaterra na década de 1760. E aí oscilou. Por exemplo, de 1700 a 1709, só para comparar, foram 22 patentes. Enquanto que 1750 a 1759, essa década de 50, 92 patentes. Em compensação, nos anos seguintes, veja bem, a partir de 1760, a média de patentes registradas foi de 205 na década de 60, 294 na década de 70 e, incrivelmente, 477 patentes na década de 1780. Isso realmente foi incrível, né? E a Inglaterra colhe os frutos disso até hoje, né? Das inovações introduzidas nesse período, a mais importante foi, sem dúvida, e olha só, vamos supor que no final do... Supor não, o dado está aqui, né? Na década de 1780, 477 patentes. E aqui ele diz que uma dessas patentes, uma que se destacou muito foi o desenvolvimento da máquina a vapor. As primeiras máquinas a vapor começaram a ser utilizadas industrialmente na década de 1700. Contudo, eram tantas as dificuldades mecânicas que seu uso ficou restrito ao bombeamento de águas nas minas. Mas, em 1769, James Watt projetou uma máquina com especificações extremamente precisas, em que o impulso retilíneo de um pistão podia ser convertido em um movimento rotativo. Já um fabricante de Birmingham, chamado Boulton, interessou-se pelo projeto e associou-se a Watt. Com os recursos financeiros de Boulton, lançaram-se a produção em larga escala da máquina a vapor. Então aqui é que teve também a grande virada, né? Nos últimos anos do século, a água cedia rapidamente lugar ao vapor como principal fonte de energia na produção manufatureira. Estamos falando das indústrias, né? A difusão da energia a vapor acarretou profundas mudanças sociais e econômicas. As principais cidades manufatureiras... antes de entrar nesse texto, deixa eu ver o que ele diz aqui numa citação. Este grande acontecimento, acho que vale a pena essa leitura aqui. Este grande acontecimento, a invenção da máquina a vapor, inaugurou a última fase mais decisiva da Revolução Industrial. Libertando-a de suas últimas cadeias, o vapor possibilitou o desenvolvimento acelerado e gigantesco da produção industrial em larga escala. Ao contrário da energia hidráulica, que era o que tinha antes, na verdade se manteve, mas também era o que era predominante, né? Energia a vapor diferente da energia hidráulica. Que requeria a proximidade de cursos d'água, a energia a vapor livrou a indústria das imposições geográficas e permitiu que ela se distanciasse dos recursos locais. Olha por que a energia a vapor tornou-se então tão importante. Onde fosse possível adquirir carvão mineral a um preço razoável, instalava-se uma máquina a vapor. Então, carvão mineral e máquina a vapor sempre juntas. A Inglaterra possuía carvão mineral em abundância, cujo emprego no final do século XVIII destinava seus mais variados fins. Por outro lado, a produção de uma vasta rede de canais reduziu consideravelmente o custo do transporte do carvão, tornando-o mais barato. A Inglaterra transformou-se assim num país privilegiado, com condições únicas para o crescimento da indústria. As fábricas já não precisavam mais ficar confinadas nos vales, à margem de rios caudalosos, onde haviam ensaiado seus primeiros passos. Como a gente já viu em vídeos anteriores, né, as primeiras indústrias realmente ficavam próximas de rios. Tornou-se possível trazê-las para a proximidade dos mercados onde provinha as matérias-primas e nos quais vendiam seus produtos, ou para as proximidades dos centros populacionais mesmo, e recrutavam mão de obra. A aglomeração das indústrias, erigidas uma ao lado da outra, deu origem a gigantescas cidades industriais, de aspecto enegrecido, com as máquinas a vapor despejando ininterruptamente densas nuvens de fumaça. E para finalizar o vídeo de hoje, uma citação mostrando quais foram essas principais cidades. As principais cidades manufatureiras experimentaram um crescimento realmente espetacular. A população de Manchester, por exemplo, estimada em 17 mil, veja bem esses números, 17 mil habitantes em 1760, subiu para 237 mil habitantes em 1831. E em 1851, 20 anos depois, já estava em 400 mil habitantes. A produção de bens manufaturados praticamente dobrou na segunda metade do século XVIII e cresceu a um ritmo ainda mais intenso no princípio do século XIX.
por volta de 1801, cerca de 30% de toda a força de trabalho existente na Inglaterra estava empregada nas atividades manufatureiras e mineradoras. E em 1831, esta cifra ascendeu para cerca de 40%. Os imensos centros urbanos manufatureiros que surgiram em consequência da Revolução Industrial e nos quais predominava o sistema fabril modificaram profundamente a fisionomia da Inglaterra. O rápido crescimento da produtividade acompanhou essa transformação e levou a Inglaterra à condição de potência hegemônica. E ela se transformou realmente, né, no plano político e econômico do século XIX. Esse foi o grande século, né, da Inglaterra, o século XIX. Isso será abordado em capítulos posteriores. No próximo vídeo eu farei a leitura e também comentários sobre a consagração do liberalismo clássico. Então, com esse vídeo de hoje, a gente aprendeu que realmente a máquina a vapor fez toda a diferença e a extração do carvão mineral também. Esses dois em conjunto liberaram as indústrias inglesas, saíram dos vales, saíram de proximidades de rio que utilizavam energia hidráulica e começaram a poder se aproximar de seus clientes e também de seus fornecedores neste período da Inglaterra, que permitiu que a Inglaterra fosse e dominasse, na verdade, principalmente o século XIX, que, observando agora os fenômenos aqui econômicos, dá para perceber que este foi com certeza o século da Inglaterra, né? O século XIX totalmente dominado pela indústria inglesa, já tendo seu início agora no final do século XVIII com a máquina a vapor e mineração de carvão mineral. Beleza? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.